Muito bem-vindos, muito bem aconchegados, amigos queridos, minha gente amiga. E vamos começar. Livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Aprenda com a natureza. A ponte serve ao público sem exceções, por se afirmar contra o extremismo. Que boa mensagem para os dias de hoje. A melhor forma de acabar com os extremismos é o diálogo, é a conversa, é a discussão e o respeito, né? Principalmente para encontrar o meio termo para tudo, a ponte que liga os dois extremos. Então vamos para o Livro dos Espíritos, ainda falando sobre as semelhanças entre irmãos, né? Ele está falando aqui especialmente entre os irmãos, mas as parecenças físicas e morais nas famílias. E a pergunta é que se há dois espíritos ou duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. É o caso dos gêmeos siameses. E a resposta é sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz com que se pareçam, em muitos casos, como uma só. Sim, é verdade, né? São dois espíritos que estiveram em situações tão problemáticas que precisam reencarnar numa situação tão extrema, tão difícil, né? Podem ser dois amigos ou podem ser dois inimigos, porque os inimigos também acabam se cristalizando tanto na individualidade um do outro que às vezes eles precisam dessa experiência para conseguir se separar. E hoje é dia do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está lendo o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E o item de hoje é o óbolo da viúva. Em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. E em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4, é que tem essa parábola. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda,
ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. Sem dúvida é louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dá-se, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Seria, contudo, completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio e proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, para usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em ele procurar no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus propósitos generosos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento inesperado de heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que o secundam na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem de serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem se consolar da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Seria grande realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e deve-se ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos encontrará 1000 ocasiões para realizar o seu desejo. Procure e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Uma grande lição para todos nós. E vamos terminar as nossas leituras com a frase de André Luiz, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem.